Olá pessoal, tudo bem? Vamos então dar continuidade aos nossos estudos em mais uma aula assíncrona de geografia. Vamos lá? Bom, o assunto que a gente vai trabalhar hoje é a crise dos refugiados na Europa. Ou seja, como que a chegada de refugiados no continente europeu nos últimos anos tem representado uma crise para o continente e, obviamente, uma crise humanitária. Bom, a gente começa esse assunto descrevendo quem são os refugiados. Refugiados são pessoas que sofreram perseguições de cunho político, religioso ou étnico em seus países de origem e, por conta desses motivos, são obrigados a deixá-los, ou seja, são obrigados a fugir em direção a um outro país, que pode ser vizinho ou algum outro país mais distante, em busca de uma condição de vida melhor, ou seja, em busca de estabilidade política, onde não haja qualquer tipo de perseguição política, étnica ou religiosa, tá bem? Bom, números, tá? Vamos trabalhar aqui a quantidade de pessoas que passaram por essa situação. Desde a década de 70, a gente estima que houvesse em torno de 2,5 milhões de refugiados em todo o mundo, ok? Hoje, este número beira os 60 milhões. Então, percebam vocês como em um período de 50 anos, meio século, este número de refugiados ele se multiplicou por mais de 20, tá certo? Então, é uma grande quantidade de pessoas no mundo todo que foram obrigadas a deixar os seus países de origem por conta de guerras, fomes, perseguições e buscar uma vida melhor em outros países. No caso, nesses outros países para onde elas se dirigem, isso tem representado um outro problema, que é o que configura o assunto que nós estamos estudando, a crise dos refugiados. Especificamente, o que nós iremos trabalhar, conforme foi dito lá no começo, é a crise que se formou no continente europeu por conta dessa grande quantidade de refugiados, tá certo? Bom, qual é o fluxo dos refugiados? Nós temos aí o país de origem, se vocês observarem no pé desta seta, ok? Que são geralmente países que apresentam um baixo IDH, um baixo índice de desenvolvimento humano, ok? Países que enfrentam guerras, que passam por perseguições, né, de cunho político, religioso ou étnico, e o destino, para onde essas pessoas vão. Os países de origem geralmente são países que apresentam certa estabilidade econômica e política e altos indicadores sociais, ok? Ou muitas vezes dentro do próprio país para regiões onde haja certo grau de estabilidade, tá bem? Vamos seguindo. Motivos, conforme a gente já descreveu, apenas para elencá-los, nós temos as violações dos direitos humanos como um dos motivos principais que levam essas pessoas neste movimento migratório. Ditaduras ou democracias pouco consolidadas representam uma ameaça a grupos de oposição ou minorias dentro desses países, o que acaba levando a essas violações dos direitos humanos, que a gente acabou de descrever. Guerras e conflitos internos que causam instabilidade social e econômica, perseguições e torturas, ou seja, grupos, conforme a gente acabou de mencionar, minorias que acabam sendo perseguidas por conta da sua etnia, por conta da sua religião. Extermínio étnico, que é uma consequência, né, da perseguição a essas minorias. Discriminação religiosa ou cultural, também está relacionada a grupos minoritários dentro dos países, okay, que acabam sendo perseguidos por conta da religião que professam e terminam sendo torturados, executados. E problemas ambientais, como secas prolongadas, enchentes, desastres naturais, tudo isso tem feito com que se criassem movimentos ou fatores de expulsão, ou seja, aquilo que leva as pessoas a saírem dos seus países de origem e buscarem uma condição de vida melhor em outro lugar. Bom, aqui nós temos um mapa que mostra quais são os países que enfrentam problemas desses que a gente acabou de mencionar, perseguições étnicas, religiosas, políticas, problemas ambientais como secas, fome, desastres naturais, guerras. Então a gente pode pontuar a Nigéria, o Sudão, o Quênia, a Síria e o Afeganistão, tá certo? Vamos seguindo então. Bom, a Europa hoje
tá certo? 2020, desde o ano de 2015, ela enfrenta uma grave crise de refugiados, ok? Contando a partir do ano de 2015, quando essa crise se inicia e se intensifica, 300 mil pessoas tentaram entrar só no continente europeu, provenientes desses locais que a gente pontuou no mapa do slide anterior. E a principal rota de chegada desses imigrantes ao continente europeu é por meio da travessia mediterrânea, ou seja, atravessando o mar Mediterrâneo provenientes do Oriente Médio e do norte da África, ok? Bom, o fluxo intenso de pessoas está relacionado então a esses conflitos nesses países, as perseguições étnicas, religiosas, políticas, tá certo? Especialmente no continente africano e asiático. Quais são os principais conflitos que alimentam essa crise dos refugiados? Ou seja, quais são os principais conflitos e em quais países que têm feito este movimento de expulsão deste grande contingente de pessoas que se dirigem até a Europa? Na Síria, nós temos uma guerra que já se estende por muito tempo. Essa guerra é provocada pela oposição política entre o ditador Bashar al-Assad e os seus opositores, tá certo? Essa guerra na Síria, ela aconteceu como uma consequência da Primavera Árabe, daqueles movimentos que se iniciaram no mundo árabe contrários às ditaduras existentes nesses países. Na Síria, esses movimentos encontraram uma resistência muito grande por parte do governo e isso desencadeou a guerra. Ok? Então a população síria amarga aí muitos anos de conflito por conta do desdobramento desses movimentos que pretendiam depor o Bashar al-Assad, que é o ditador do país. Só para a gente completar, neste conflito nós temos a participação das duas maiores potências militares do planeta, Estados Unidos, que defende os rebeldes, que apoia os rebeldes, que querem derrubar a ditadura, e a Rússia, que apoia o ditador, ou seja, ambos os países têm interesse nesse conflito e apoiam, portanto, grupos opositores dentro dele para conseguirem aí os seus interesses, tá certo? Afeganistão também é uma novela, a gente pode colocar. O conflito no Afeganistão ele remonta desde o atentado às Torres Gêmeas lá em 2001, quando os Estados Unidos iniciam então uma campanha militar no país para tentar destruir os grupos terroristas que supostamente teriam participado ou apoiado ao ataque terrorista que aconteceu no país. Muito bem. Uma vez que os Estados Unidos intervêm, eles acabam derrubando uma milícia que desde a invasão soviética ao Afeganistão estava no poder, que é o Talibã. Milícia essa que os Estados Unidos mesmo haviam ajudado anos atrás a depor ou a expulsar os soviéticos do país e que agora se voltaram contra os norte-americanos. O Talibã foi deposto, porém, há um tempo ele vem retomando partes e vem controlando regiões no país e impondo um regime político-religioso muito restrito, aquele que obriga as mulheres a utilizarem a burca. Então, o contexto do Afeganistão é bem sofrido desde o fim da Guerra Fria, com a invasão soviética, passando pela invasão norte-americana e depois, com a chegada ao poder desse grupo talibã. Tudo isso criou uma situação extremamente instável que tem feito com que várias pessoas tenham procurado um outro lugar para viver. Temos a Eritreia, que é um outro país que passa por problemas, que tem expulsado a sua população. Okay? Na Eritreia nós temos um governo ditatorial que é considerado como a Coreia do Norte africana, ou seja, um governo de política extremamente restrita, controladora e que tem perseguido a oposição, gerado uma instabilidade política muito grande, forçado pessoas a saírem também. Somália é um outro país que passa por problemas muito sérios na região que nós chamamos de chifre da África, ali próxima ao Oriente Médio. Na Somália, depois da deposição do ditador, presidente Sadi Barre, em 91, o país tem passado por sucessivos golpes políticos que geraram grande instabilidade. A característica geográfica do país e a falta de uma política de incentivo à economia
tem ameaçado a segurança alimentar da população. Então, a Somália é um país que passa por fome há muito tempo, períodos prolongados de seca e a falta de investimentos na produção de alimentos tem levado, né, toda essa instabilidade, o que também tem expulsado parte da sua população do país. Na Nigéria, nós temos um outro caso também de expulsão das pessoas. Na Nigéria, um grupo terrorista chamado Boko Haram tem assumido o controle de regiões no país. Este grupo ele adota a religião islâmica e aplica a Sharia, que é a lei existente dentro do Corão, muito semelhante ao que acontece no Afeganistão com o Talibã. Recentemente eles declararam apoio ao Estado Islâmico, que é um grupo terrorista que surgiu no Oriente Médio, resultado das instabilidades políticas que a Primavera Árabe causou, que inclusive tomou parte do território sírio e iraquiano durante todo este período de instabilidade. E lá na Nigéria, este grupo então tem promovido estupros, assassinatos de pessoas de outras religiões, sequestros e outras atrocidades que têm feito as pessoas saírem do país também. Bom, aqui, conforme eu disse para vocês lá atrás, nós temos as principais rotas que os refugiados utilizam para acessar o continente europeu. Estão partindo no norte da África, da Tunísia, e partindo na Ásia, da Turquia. Eles conseguem acessar o território europeu a partir da Grécia e Itália, e aí eles seguem, no caso da Grécia, pela Península Balcânica até chegarem na Alemanha ou se instalam em território italiano. Não são as únicas, mas são as principais rotas, conforme eu coloquei para vocês aqui. Bom, o destino, apesar da gente ter colocado que 300 milhões ou mais de pessoas têm se dirigido à Europa, nem sempre é o continente europeu. Em muitos desses casos de refugiados, o destino são os países vizinhos, campos de refugiados em países vizinhos, ok? Então, por exemplo, no caso também de países que a gente comentou, como a Síria, muitos sírios se dirigem à Turquia, que é um país vizinho, e ali se instalam em campos de refugiado. A mesma coisa acontece no Afeganistão, onde muitas pessoas, né, se dirigem ao Paquistão e Irã para poderem buscar certa estabilidade. E aí, para a gente terminar, no caso, né, da Eritreia, algumas pessoas se dirigem à Etiópia e ao Sudão, né, no caso do Quênia também, às regiões vizinhas. Ou seja, é importante destacar que, apesar da Europa ser um destino procurado por grande parte dos imigrantes que buscam aí recomeçar sua vida em um continente ou em um país deste continente com uma política e uma economia mais estável, a Europa nem sempre é o destino. Muitos desses refugiados acabam se dirigindo a países vizinhos, onde se instalam em campos de refugiados, protegidos muitas vezes pela ONU e pelas forças militares desses países, aguardando a resolução do conflito ou da situação que fez com que eles saíssem dos seus países. Não é a situação ideal de vida, porque esses campos de refugiado não têm qualquer tipo de infraestrutura, né, ou instalação, quando elas existem, são precárias. Isso faz com que a vida dessas pessoas nesses locais seja miserável, onde falta alimento, falta saneamento, remédios, enfim. Mas é uma opção melhor do que aquela que elas estavam vivendo, ok? Então eles aguardam ali a resolução para poderem retornar aos seus países. Há um problema sério e grave que a gente tem que destacar, que muitas vezes as pessoas que se dirigem a outros países são aquelas que dentro do país onde o problema surgiu possuíam um certo grau de escolaridade ou ensino superior, possuíam uma renda maior. Tudo isso é retirado do país, essa mão de obra qualificada, esse capital, e é destinado, dirigido a outros países. Então, quando a situação se resolve, em muitos dos casos, o país que tenta recomeçar ele tem uma falta muito grande de mão de obra especializada e capital para tentar colocar a vida no eixo novamente. Tá bem? Pessoal, essa foi mais uma aula assíncrona de geografia. Espero que vocês tenham entendido o assunto. Qualquer dúvida, estou à disposição. Agradeço mais uma vez a atenção e a paciência de todos. Muito obrigado e até mais. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.